Podemos ler a Bíblia de qualquer forma? Existe uma forma correta de interpretá-la? Você entende aquilo que lê na Bíblia? Você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Como o assunto hoje é a Palavra de Deus e a sua correta interpretação, é importante que nós possamos parar para avaliar tudo aquilo que envolve esse processo. E é o que vamos fazer hoje nesse vídeo. Vivemos hoje num mundo pluralista, onde há uma diversidade de pensamentos e também uma diversidade de interpretações, quando a questão é o texto bíblico. E um princípio que precisa ser estabelecido e entendido é que a correta interpretação vai nos levar à correta compreensão, assim como a incorreta interpretação também vai levar a uma incorreta compreensão. E não é isso que buscamos. Buscamos, então, a compreensão correta com relação à palavra de Deus. E como eu disse, vivemos hoje num mundo, então, pós-moderno, pluralista, onde também ali o relativismo acaba, de alguma forma, influenciando, assim como o pensamento democrático. Então, hoje é comum e aceitável o pensamento pós-moderno que existam muitas religiões, muitas denominações cristãs, e por consequência disso também vamos ter muitas interpretações, até pelo próprio a construção do pensamento pós-moderno, que entende que a religião é parte então do contexto social humano, uma construção parte disso, e que na verdade você recebe ali a fé, a religião, por meio do nascimento, por meio da tradição familiar ou cultural do lugar onde você habita ali. Então, que ela é parte de uma construção social. Por isso, é aceito e normal hoje que existam tantas denominações e também não faz muita diferença se há diferentes interpretações, uma vez que o relativismo diz que cada um pode interpretar e entender aquilo que compreende da forma que deseja. Mas o problema é que quando falamos da palavra de Deus, nós necessitamos de uma correta interpretação, porque o que ali está ali revelado com um objetivo. Nos dá a oportunidade de entendermos aquilo que vai acontecer, nos prepararmos, porque em breve Jesus vem para buscar aqueles que estiverem preparados. Em breve Deus vai trazer esse mundo a juízo. E hoje é o tempo de estudarmos e compreendermos a palavra de Deus. Mas como eu disse, o problema é que hoje existem muitas denominações, por consequência, muitas interpretações. E o pior de tudo, há o pensamento de muitos que todos os caminhos levam a Deus. Agora eu pergunto, todos os caminhos vão me levar a São Paulo? Todos os caminhos podem me levar a Nova York? Todos os caminhos vão me levar à China? Com certeza não. Se você colocar um endereço errado e buscar encontrar um endereço que você está buscando, provavelmente você não vai chegar àquele lugar, porque passou ali as informações erradas. Quanto mais quando a questão é o estudo da palavra de Deus e a correta compreensão da mesma. Por isso que é importante, como eu disse, uma correta interpretação vai levar a uma correta compreensão. Existem hoje basicamente dois métodos que são utilizados para o estudo da palavra de Deus, para a sua interpretação. Esses métodos eles são chamados, no mundo acadêmico ali, de um método, então, gramático histórico ou histórico bíblico e método, então, crítico histórico. O primeiro método, o método gramático histórico ou histórico bíblico, ele está mais alinhado. Na verdade, está completamente alinhado ali com o pensamento bíblico e a palavra de Deus. Por quê? Porque esse método, então, histórico bíblico, como o nome já diz, ele vai se valer ali da própria palavra de Deus, como a sua própria intérprete. Esse método vai buscar, então, ali, por meio do estudo do texto bíblico, aliado ali ao contexto histórico, então, relacionado àquele texto bíblico, trazer ali ao conhecimento do leitor da palavra de Deus aquilo que era o pensamento do escritor bíblico, aquilo que ele queria trazer como entendimento, como revelação que recebeu da parte de Deus. Então esse método ele nos ajuda ali a ter uma correta compreensão da palavra de Deus. Correta compreensão é essa que vai nos ajudar, então, não só a entender o texto bíblico, mas aquilo que Deus quer nos revelar. Em contraponto a um outro método que eu citei aqui, o crítico histórico. Embora ele seja mais largamente utilizado no mundo acadêmico e mesmo cristão ali para
para o uso das interpretações bíblicas. Esse método, ao contrário, então, do método ali histórico, né, e bíblico ali, ele acaba indo numa visão, né, muito mais ligada ali à tradição, à própria filosofia escolástica, né, à ciência histórica secular ali, a múltiplas fontes, e com isso ele acaba então negando tanto a existência do sobrenatural, da ação de Deus ali, né, no texto bíblico e mesmo na própria existência humana, né, assim como também ele acaba contestando aquilo que o texto bíblico nos revela, né, trazendo ali então uma série de estudos, de análises e muito mais às vezes, né, colocando em xeque a palavra de Deus do que propriamente, né, trazendo esclarecimento com relação a ela. Esse método ele entende ali, né, que a palavra de Deus ela não é de uma forma plena a palavra de Deus, mas que ela contém, a Bíblia contém ali algo da palavra de Deus. Embora a concepção dele seja que, né, muito mais do que isso, ela é uma construção ali de tradições que são ali inseridas no texto e que compõem ele. Para eles, por exemplo, né, a ideia da criação literal ou do dilúvio literal não passa de um mito, né? É algo que não é cabível dentro desse estudo acadêmico que é feito. Qual é o problema desse método, né? O problema é que ele está inserido dentro de um contexto cristão. Ali o que está sendo estudado é a teologia, é a palavra de Deus. E muitos acabam, por isso, né, pensando que esse é um método correto, seguro e que não traz nenhum prejuízo. Quando, na verdade, esse método acaba sendo muito mais uma pedra de tropeço, né, muito mais um processo que dificulta o acesso e o entendimento da palavra de Deus do que uma benção. Mesmo que, né, aparentemente se propõe ali a se valer de métodos científicos e, né, métodos variados ali para entender a palavra de Deus. Mas, como eu disse, o problema é o resultado, as interpretações que são ali trazidas e que muitas vezes acabam trazendo muito mais descrédito à palavra de Deus, né, facilitando ali com que os críticos da palavra possam se valer até desse método e da interpretação que é dada ali por muitos desses estudiosos e teólogos para atacar a palavra de Deus, né, e a sua veracidade. Então, por isso que é importante, como eu disse, né, o correto método, a correta interpretação vai levar à correta compreensão. Agora, se já é difícil, se já é ruim, quando há métodos que acabam se valendo de outros meios que não a palavra de Deus, que numa suposta busca por análise do texto e de tudo aquilo que a Bíblia apresenta, acabam muito mais desviando do que, né, nos aproximando daquilo que é a real compreensão, né, que deveríamos ter da palavra de Deus. Pior ainda quando isso se aplica às profecias, aos textos proféticos, né, porque esses são escritos com a intenção de nos dar entendimento com relação às coisas que ainda vão acontecer. E por isso que é importante que nós tenhamos também a correta compreensão. Da mesma forma que há mais de um método para a interpretação do texto, também há com relação a esse ponto específico das profecias apocalípticas. Temos pelo menos 3 métodos que acabam sendo aqueles mais utilizados. O primeiro deles, o historicismo, né? Um método que, se valendo então ali, né, como o método histórico-bíblico, ele se vale então da própria Bíblia como seu intérprete e também aplica isso à história. Esse método entende então que aquilo que está escrito, por exemplo, no livro do Apocalipse, ele vai se cumprir desde o tempo do profeta João, indo até o fim dos tempos, até os nossos dias. Isso dentro de um fluxo contínuo. Como é que a gente entende isso? Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Daniel. O profeta Daniel ali, né, em alguns versos, ele acaba nos trazendo ali informações que dão a ideia de uma continuidade, né, fazendo uso ali de alguns advérbios e também numerais que nos dão, né, uma certeza disso. Quando você lê, por exemplo, aqui Daniel, no capítulo 2, verso 29, verso 39 e 40, ali diz assim: depois de ti se levantará outro reino. Isso é Daniel falando com Nabucodonosor, né, sobre aquele sonho, aquela visão da estátua. Então ele diz: depois de ti, aqui vemos, né, um advérbio, depois, vamos ver outros advérbios como a seguir, outro. Então diz aqui: depois de ti se levantará outro reino, e um terceiro reino, e um quarto reino, vemos aqui numerais também, né? Depois Daniel 7, 6 e 7 também fala sobre isso.
E Daniel 8, verso 17 e 19, ele traz ali uma informação que também nos ajuda a entender isso. Ali é revelado a Daniel que aquilo que está sendo ali trazido a ele como conhecimento não se aplica ao tempo dele, senão ao tempo do fim. Ou seja, era algo que aconteceria muito depois de Daniel. Então vemos ali, né, uma sucessão, né, um reino atrás do outro, como uma continuidade. E essa é a ideia do historicismo, então, que aquilo que foi escrito se dá desde o tempo do profeta até o tempo do fim, num processo contínuo histórico. Em contrariedade a esse método, existem mais dois, né, básicos. Um deles chamado preterista. Esse método ele foi desenvolvido em contraponto à reforma, aquilo que a reforma trazia agora. E esse método foi desenvolvido então por um jesuíta, que tem por nome Luís de Alcazar. E na visão dele, então, ele vai propor ali que os eventos, as profecias do Apocalipse, elas vão então se cumprir ali, dentro da história da igreja cristã, assim como também do Império Romano, dentro do período ali, né, que está alinhado ali com o profeta João. Então, o que eles fazem é jogar para trás tudo aquilo que o livro do Apocalipse apresenta, como se foi algo que já se cumpriu, que já aconteceu na história. Em contrapartida, temos um outro método também, que também vem como um contraponto ali à reforma, também desenvolvido por um jesuíta, esse Francisco Ribeira, e ele se chama então futurismo. Ele vai ter depois ali um desenvolvimento, né, também posterior, de alguns estudiosos, entre eles ali temos Samuel Maitland e John Derby, que eles acabam desenvolvendo ali algo chamado, né, de pré-tribulacionismo ou dispensacionalismo, né? Então, o que é isso? É um entendimento, né, de que ainda profecias vão se cumprir num futuro distante. Na verdade, né, o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo, eles pegam ali, né, o texto de Apocalipse do capítulo 4, né, do verso 1 até capítulo 19, verso 10, e diz que vai ser como um período de 7 anos proféticos, ainda no futuro. Onde eles tiram esses 7 anos das 70 semanas da profecia de Daniel 9, verso 24 a 27. Ali eles separam então essa última semana, né? E eles aplicam ela então a um futuro, onde vai acontecer então aquilo que é muito conhecido no mundo cristão, né, como um arrebatamento secreto, num primeiro momento, e posteriormente ao fim daqueles 7 anos proféticos ali então, vai agora então vir ali, né, a vinda de Jesus. E o problema disso, né, como eu disse, como tudo mais, é que de alguma forma essas interpretações ou jogam para o passado ou para um futuro, mas tendo uma interrupção nesse processo. As próprias 69 semanas, né, que ali a profecia de Daniel 9 apresenta, para eles, por exemplo, são interpretadas como tendo se cumprido até o início da era cristã. E agora então só esses 7 anos vão lá no futuro serem realizados. A profecia não diz isso, nem a Bíblia, ela diz que é algo contínuo, que está acontecendo, tanto que vemos hoje profecia se cumprindo, sinais que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, e que se cumprem em nossos dias, assim como outros que se cumprem no livro do Apocalipse. E como eu disse, a correta compreensão necessita de uma correta interpretação. Mas isso não é algo novo. Quando vamos para o tempo de Jesus, enquanto Jesus lá em Nazaré pregava, já era uma tradição estabelecida, o platonismo, as ideias de Platão, que influenciavam já os pensadores daquele tempo. E enquanto, por exemplo, Jesus estava lá, pregando e se valendo do Velho Testamento, daqueles ensinos, para fundamentar aquilo que ele estava trazendo agora como informação e como cumprimento da palavra de Deus. Vemos, por exemplo, Filo de Alexandria se valendo dessas tradições, essa filosofia platônica, para validar então ali a teologia que ele estava construindo. Então não é de hoje que os homens estão misturando a pura palavra de Deus com métodos humanos. Não estou dizendo aqui que é errado, por exemplo, porque o próprio método histórico, né, bíblico ali, ele também se vale do estudo do texto. Ele também se vale da história, do contexto histórico. Mas o problema é quando não fazemos da Bíblia o método principal. Jesus fazia isso. Como nós vemos, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, se você ler o capítulo 24, verso 27, diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas
e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Qual é o método correto de interpretação? O método de Cristo. Fazer da própria palavra de Deus seu intérprete. E não buscar metodologia humana. Tentar entender. Porque se você tentar entender algumas coisas que a Bíblia nos traz e que precisamos entender o contexto daquele período, se tentarmos ler isso de uma forma pós-moderna, entendendo no tempo que vivemos hoje, nós não vamos compreender da forma correta. Então é necessário sim usar alguns métodos, mas principalmente fazer da Bíblia sua própria intérprete. Por isso é importante que você estude a palavra de Deus, mas busque também os métodos mais alinhados. E eu falei aqui sobre eles hoje. Né? Citei aqui o método histórico bíblico ou gramático, né? Histórico, assim como também o historicismo com relação às profecias. São os métodos que estão alinhados com a palavra de Deus. Então busque estudar a Bíblia se valendo desses métodos. Busque ler e buscar informações com relação àquilo que a Bíblia revela, mas fazendo, em primeiro lugar, ela como sua própria intérprete. Deus te abençoe nessa jornada. Continue nos acompanhando nesse canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, compartilhe também esse conteúdo, para que outros possam também recebê-lo. Porque, como eu disse, é importante isso. É importante que compreendamos o porquê da correta compreensão ou incorreta compreensão do texto bíblico que temos vivido hoje. Então, é importante que você compartilhe para que outros também possam entender isso. Até um próximo vídeo. Deus abençoe você ricamente.